acreditem, vale a pena arcar com estes custos e manter os bens imóveis ali regularizados certinho no nome. Tem uma outra pergunta, doutora Cristiane, que é muito recorrente, acerca da possibilidade de levar para dentro da holding bens imóveis que estão financiados em nome das pessoas físicas. Isso é possível? O que você pode nos explicar acerca disso? O povo brasileiro, ele tem como base do seu patrimônio o imóvel, né? A gente tem mudado, diversificado um pouco, tem pessoas que já estão trabalhando com investimentos financeiros, mas assim, a base patrimonial da família brasileira são imóveis. E, em regra, na maioria das vezes, esses imóveis, eles são financiados, né? Então, é comum na constituição da holding familiar e na transferência dos bens, que a família possua imóvel financiado e que seja um prazo ali de pagamento longo, né? Ainda tem uns bons anos para que se quite esse financiamento. E aí, de pronto, eu já posso dizer que é sim plenamente possível essa transferência, essa integralização do imóvel financiado como capital social ou como aumento do capital na holding familiar, tá? No entanto, a gente precisa compreender algumas coisas em relação a isso, alguns aspectos, né? A transferência do financiamento, que é da pessoa física e passará a ser da pessoa jurídica, ela vai ocorrer por meio da solicitação da transferência da dívida junto ao banco. E aqui vale ressaltar, gente, que quando alguém adquire um bem em financiamento, até que a pessoa quite todas as parcelas, o bem é da instituição financeira que realizou o parcelamento. Enquanto o financiamento está em curso, o adquirente do bem é apenas um possuidor daquele bem. Ele ainda não é proprietário. Então, a transferência do imóvel em financiamento para a holding, inicialmente, é apenas a transferência da dívida que antes era da pessoa física e agora vai passar a ser da pessoa jurídica. Então, com isso, em caso, por exemplo, de inadimplência, é possível que sejam penhorados os demais bens ali que estejam em nome da holding, tá? E é por essa razão que os bancos aceitam a transferência do financiamento, porque a pessoa jurídica, ela possui melhores condições de quitar a dívida em comparação com a pessoa física. E também é vantagem para os bancos, porque a pessoa jurídica, ela não morre. Então, o banco, ele não se vê ali no risco de ter que quitar o imóvel diante do falecimento da pessoa física. E tem mais, né, gente? Pessoa jurídica não desaparece. Então, no caso de uma questão judicial, a pessoa jurídica ela é facilmente localizada, diferente, né, em alguns casos, da pessoa física. Então, por esses e outros motivos, os bancos eles não costumam negar a transferência do financiamento para a pessoa jurídica. Agora, apesar disso, né, as condições de transferência do financiamento vão depender, sim, do que estiver estabelecido no contrato firmado entre a instituição financeira e o adquirente do bem. E é por essa razão que é possível, sim, que o banco negue o pedido para mudança do devedor. E aí, nessa hipótese, somente através de uma ação judicial é que é possível fazer essa transferência da dívida. Mas aí eu já digo assim, de antemão, que é muito difícil judicialmente haver alguma alteração contratual nesse sentido, porque o contrato, ele é um livre acordo entre as partes e foi acordado entre a pessoa física e o banco. Então, se a instituição financeira não quiser aceitar uma outra pessoa ali, ela não precisa. Porém, a gente precisa que eu reforce, né, o que eu falei, que as instituições financeiras, elas se sentem até mais seguras quando é feita essa transferência, porque elas falam, nossa, é uma pessoa jurídica, eu tenho uma condição melhor ali de controlar o pagamento dessa dívida. E sabe, doutora Cristiane, o que tem sido muito comum nas sessões de viabilidade que eu tenho realizado é a família, geralmente o casal, eles vêm para essa sessão de viabilidade, começam a traçar ali a estrutura
patrimonial, a constituição familiar daquela família, né? Falam dos planos, está tudo certo. Isso tudo faz parte da seção ali de viabilidade. E quando vamos elencar os bens, o patrimônio que aquela família tem, eles vêm, trazem as informações dos bens deles. E aí, quando a gente começa a questionar se existem outros bens, se eles ainda têm os pais, né? Porque geralmente estão pensando num planejamento para os filhos deles. Isso. Aí eles vão trazer informações muito importantes. Muitas das vezes, não tenho meus pais. Olha, meu pai faleceu há 2 anos, um exemplo, né? Tinha bens? Tinha. Foi feito o inventário dele? Foi. E esses bens existem ainda? Existem. Ah, tá. Então você tem uma fração ideal desses bens, e aí a pessoa enxerga que esses bens também é um patrimônio que tem que vir para dentro da holding. Ah, mas não é 100% meu, é meu e dos meus irmãos, recebemos de herança. Não importa. Você pode e deve trazer essas frações ideais da propriedade sobre esses bens para dentro do seu planejamento patrimonial. Por quê? Porque um dos benefícios, já foi falado aqui, que você busca com esse planejamento é livrar a sua família de um futuro processo de inventário. E se você colocar dentro do seu sistema de holding apenas os bens adquiridos por você, pelo seu cônjuge, no futuro, quando você vier a partir, os seus filhos terão que inventariar aquelas frações, aquela participação que você tinha nos bens recebidos de herança. Então, por vezes, alguns já são mais esclarecidos e perguntam, eu posso trazer a minha parte do que eu recebi de herança, o meu quinhão ou a minha fração ideal, não importa, são termos sinônimos, né? Pode e deve, tá bom? Então, se você tem participação, e aqui eu estou falando de um exemplo comum, onde você é dono de uma fração conjuntamente com outros herdeiros. Mas também pode ser que você tenha a fração em um bem, não em virtude de uma herança, mas porque adquiriu conjuntamente. Isso também é comum, não é mesmo? Então, neste caso, você também pode e deve trazer para dentro do seu sistema de planejamento. A regra, a partir de agora, terá que ser a seguinte: não teremos mais bens em nome próprio. Todo o patrimônio da pessoa deve de estar dentro desta empresa. Agora, tem uma observação muito importante aqui. Se você é coproprietário, ou seja, você é dono de uma fração, de uma parte, juntamente com outras pessoas, para fazer essa transmissão, a transferência do seu quinhão para a pessoa jurídica, será necessária a anuência dos outros coproprietários. Ah, mas por que isso? Porque a lei determina um direito de preferência a esses coproprietários se você for vender. Ah, mas eu não estou fazendo a venda, só estou fazendo o meu planejamento patrimonial. Tá tudo certo. Mas esta transferência do seu nome pessoa física para a pessoa jurídica caracteriza um ato oneroso. Então, para não ter nenhum tipo de dificuldade ou alguma alegação de nulidade ali no futuro, o ideal é fazer da forma certinha, comunicando a essas pessoas e pegando a anuência deles, tá bem? Perfeito. Já que você falou de inventário, vamos explicar para o pessoal aqui, porque uma coisa que eu escuto muito também, Kátia, eu imagino que você também escute, né? O pessoal fala assim, olha, depois do falecimento do dono do patrimônio, eu posso fazer a holding familiar? Então, para vocês entenderem isso, né, eu vou falar para vocês de um princípio, de um jeito muito simples, como a gente sempre promete, sem juridiquês, mas eu tenho que falar alguns nomezinhos diferentes aqui para vocês entenderem, tá? Então, assim, existe um princípio no direito chamado de princípio da Saizinho. É um princípio que ele é fundamental no direito sucessório, tá?
em que a morte, ela opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular. Então, quando há o evento morte ali, imediatamente, a partir daquele evento morte, os bens passam do falecido para os seus herdeiros, tá certo? E por isso mesmo não é possível, após o falecimento, fazer a holding familiar daquela pessoa que faleceu. Aí vai ter que passar pelo processo de inventário mesmo. A holding familiar, ela tem que ser feita antes do evento morte, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. E existe uma situação comum também, que é assim, o herdeiro, eles não fizeram um inventário, né? E aí fica a dúvida, né? Os imóveis decorrentes dessa herança, né, que estão ali pendentes de inventário, eles poderiam ser integralizados na holding familiar? Então, nesse caso, vai ser necessário primeiro fazer o processo de inventário, finalizá-lo, para só então transferir esses bens para a holding familiar, tá? Então, na situação em que o dono do patrimônio faleceu, não tem como mais fazer a holding familiar para ele, tá? Os herdeiros poderão fazer, mas os herdeiros poderão fazer depois que esse patrimônio passar pelo processo de inventário, tá certo? São dúvidas muito comuns que a gente vê sempre, né, doutora Kátia? É verdade. E não tem jeito, né? É uma medida que deve ser preventiva. Agora, o importante é que essa família, agora, ela vai estar em vias, né, de suportar aí as dores do inventário e vai entender com maior clareza esse assunto, né? Essa nossa proposta de levar a solução que garante uma economia muito significativa, livra a família de conflitos, permite a proteção daquele patrimônio. Então, o nosso desejo, quando falamos, né, para tomar esta medida para livrar a família do inventário, naturalmente é antes que ocorra o evento morte. Se ele já aconteceu, aí não há mais o que fazer. Como a doutora Cristiane disse, será necessário fazer o inventário primeiro, para depois, aí sim, você pode pegar a sua fração, a sua parte ali naquela herança e levar para dentro de um sistema de holding. Isso você vai poder fazer, mas depois de regularizado. Isso. E aí, só lembrando, né, gente, muitas vezes a família, o mesmo patrimônio da família acaba tendo que passar 2 vezes pelo processo de inventário, né? Um do patriarca e um da matriarca. E tem muito patrimônio que não resiste a 2 processos de inventário. Então, se um já é ruim, imagina passar 2 vezes por isso. E o ideal é realmente assim que as famílias trabalhem esse planejamento patrimonial, façam a sua holding familiar, para que esse patrimônio seja resguardado, protegido e chegue 100% aos seus herdeiros, né? Pois é. Olha, mas foi muito positivo falar sobre estes tópicos. São dúvidas frequentes, como havíamos aqui comentado, e para tudo dá-se um jeito. Mas se você tem o acesso à informação, a informação é poder, né? Isso garante a valorização do seu patrimônio. Então, lance mão dela, né? Lance mão da informação. E não só hoje aqui com este conteúdo, mas fazemos questão de deixar o convite. Se inscreva em nossos canais, aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Só buscar doutora Kátia Paixão, doutora Cristiane Leal Ferraz. Façam isso, porque com frequência são postados conteúdos que vai te aproximar cada vez mais destes assuntos. Nós estamos aqui tentando construir uma nova mentalidade nas pessoas que buscam educação patrimonial, para saberem lidar da melhor forma com essas questões e se beneficiarem de várias formas, né? Começando por economia, né? Sentindo ali benefícios no próprio bolso,
mas garantindo proteção do patrimônio, evitando conflitos e dores de cabeça. E o principal objetivo aí é resguardar a família de ficar livre do processo de inventário.